Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para fazer uma pequena revisão dos 3 assuntos que nós trabalhamos logo de início, que vão estar agora na prova de vocês, nessa avaliação de vocês, tá bem? Então vamos lá? O primeiro tema que eu vou estar trabalhando com vocês agora para relembrar um pouquinho, são os ritos e rituais. Nós verificamos lá no nosso texto que os ritos e rituais eles fazem parte desde o primeiro momento de vida de uma pessoa até o último momento, ou seja, do nascimento à morte, você está envolvido em ritual, em ritos e rituais. Para que servem esses ritos? Para marcar uma etapa, o final de uma etapa e o início de outra. Por exemplo, no momento em que a criança nasce, algumas religiões elas fazem uma visita à criança, algumas outras religiões fazem a apresentação dessa criança na igreja, no templo religioso, ou no caso do cristianismo, que nós temos o batismo, que é basicamente feito na igreja católica no início da vida da criança, assim que ela nasce, quando ainda é pequeno, vai até a igreja e é feito o batismo, a apresentação dele à igreja e o batismo, onde tem a figura do padrinho, da madrinha e um rito que envolve água, assim como foi batizado Jesus, E na igreja evangélica, esse rito do batismo ele é feito posteriormente, já não com uma criança pequena, mas a partir do momento em que o indivíduo, que a pessoa, ela tem a consciência daquele momento para ela, da importância daquele momento para ela. E aí é batizado também nas águas, assim como foi feito e está na Bíblia. Outras religiões, eles fazem cerimônias, por exemplo, de choro, de lamento ou de presentear a criança. E tudo isso são ritos iniciais. O último rito da vida de uma pessoa, o último ritual em que a pessoa passa, é o rito fúnebre, que cada religião vai fazer vai fazer da sua maneira, todo aquele ritual de despedida daquele ente querido, daquele amigo, e esse rito é feito para marcar o último momento daquela pessoa ali com os seus familiares. O rito é feito, não é a cerimônia fúnebre do funeral, até o momento que envolve velório e várias outras cerimônias, que dependendo da religião, eles vão fazer uma cerimônia diferente, certo? Esse é o primeiro assunto do rito. Nosso segundo assunto, nós vimos as virtudes. As virtudes, crianças, elas podem ser de 3 tipos. Quais são? As virtudes intelectuais, que são aquelas virtudes que desenvolvem em você um aprendizado, algo que você aprende com aquilo. Por exemplo, a capacidade de você ler, a virtude de você aprender aquilo que você está fazendo. A segunda virtude, ela é a virtude moral. Essa virtude moral, ela envolve o teu fazer com o outro. Como é que essa virtude vai ser desenvolvida? Desde a infância, a partir daquilo que você vai aprendendo como certo e errado. Aquela virtude que vai fazer com que você se desenvolva enquanto ser e crie critérios de bem e de mal, de certo e do que é correto e do que não é, diante das tuas relações. Essas virtudes, elas são feitas para quê? O que ela tem a ver com a minha vida? Elas são desenvolvidas a partir do teu comportamento dentro daquela sociedade. Vocês estão lembrando do vídeo que nós assistimos, aonde algumas crianças foram testadas para ver o que elas fariam diante de determinadas situações? Pois é, as virtudes, elas se efetivam nessas situações. As virtudes morais, elas vão aparecer a partir do momento em que você se encontra tendo que tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai envolver aquilo que você aprendeu como certo e errado. Por exemplo, se eu acho uma carteira no chão, verifico essa carteira e vejo que tem um dinheiro dentro, as minhas virtudes de devolver aquela carteira com dinheiro ou não devolver porque eu não sei de quem é, vai passar por um critério do que eu acho que é bom, do que eu acho que é ruim, do que eu considero como correto, como justo. E aí, algumas virtudes eu coloquei lá para vocês, como a benevolência, a coragem, a autoconfiança, a empatia, todas as virtudes que você verifica no teu cotidiano. E a religião, ela vem com as virtudes teológicas, que são as virtudes daquelas que são cobradas pela igreja que você frequenta, pela religião que você frequenta. A religião
vai definir critérios para que você possa saber se aquilo é bom ou ruim, se você pode fazer aquilo ou não, e que aquilo vai fazer bem para o grupo em que você está pertencendo. Se você vai tratar bem a pessoa e de que maneira você vai tratar, são virtudes que você vai desenvolver ao longo dos critérios religiosos que você tem, de bem e de mal. Lembre-se, toda virtude ela está a partir dos teus critérios, dos critérios em que foi desenvolvido pela sociedade em que você vive ou pelo grupo religioso que você pertence. A virtude, ela traz o quê? Uma autorreflexão do teu fazer. Então, lembre-se, a virtude, ela desempenha um papel social na sua vida, certo? Lembre-se também, toda virtude ela está atrelada a uma ação. Não existe virtude isolada. Virtude não é só a reflexão. Virtude é a ação. A ação que você vai tomar de justo, daquilo que é correto e daquilo que você considera como bom, certo? Bem, nosso terceiro e último assunto é arte sacra. A arte sacra, ela surge ainda lá na Grécia Antiga, quando se faziam os templos em homenagem aos deuses, às divindades gregas. Ela era feita para quê? Para que as pessoas pudessem observar a partir daquela arte uma representação religiosa. Era feita em jarros, em locais onde se colocava a planta e principalmente nos templos, quando se construía para homenagear os deuses gregos. Com o passar dos anos, ela foi resgatada ali na Idade Média, principalmente na construção das grandes catedrais. Qual era a preocupação dos artistas que desenvolviam, que faziam suas obras de arte sacra? Era repassar a partir daquela obra todo um contexto religioso. Geralmente se fazia, por exemplo, nos vitrais, que nós vimos lá no nosso assunto, dentro das igrejas, uma forma de que a luz externa pudesse passar para dentro da igreja e dar uma impressão de que aquelas imagens estavam vivas. Geralmente eram retratados o quê? Imagens da Bíblia, imagens bíblicas, de cenas que a Bíblia relatava. Quando o sol batia pelos vitrais e adentrava a igreja, se tinha um clarão, e aquele clarão logicamente chamava atenção e passava essa mensagem de paz, tanto a mensagem bíblica quanto um contexto religioso. Outras obras também, esculturas principalmente, também retratavam isso. Vocês lembram que eu coloquei para vocês fazerem uma visita virtual, e nessa visita vocês deveriam ver a obra que mais chamou a atenção, por quê? E uma das coisas que eu achei bem interessante que vocês falaram para mim, nas respostas de vocês, era que chamava muita atenção porque transmitia a paz. E realmente era isso. A arte sacra, ela tinha essa preocupação. Quando se construiu na Idade Média, esses vitrais, essas obras, essas grandes esculturas, o povo, a população, ficou muito encantada. Por quê? Porque era muito... Ou seja, na arte sacra, todo esse desenvolvimento da arte sacra deixou as pessoas totalmente encantadas, bem mais encantadas, principalmente com o aspecto da religiosidade. As pessoas iam para a igreja para se sentir bem, para estar mais próximos de Deus. Então, a arte sacra, ela refletia isso, uma religiosidade onde o ser humano se aproximava de Deus. Basicamente é isso, gente. Então, se alguém ficou com alguma dúvida ainda, pode aparecer no dia da nossa aula, na webconferência, e eu estarei lá, online, para responder as outras dúvidas, tá bem? Demais, tchau!